gente visse duas cenas, uma da cena em Brasília primeiro e a outra aqui em Belém, agora de manhã, inclusive. Coloca pra gente, produção, o de Brasília. Eu não tenho fardo, não tinha nada. Pode olhar minha mochila de novo. Oi, fala, pai. Da prisão agora, que aconteceu pela manhã no quartel aqui em Belém. Eu tenho família! Eu tenho família, cara! Eu não vou, eu tenho família! Para com isso! Pega minhas coisas lá, mano! Eu não vou sair, mentira! Para com isso! Duas cenas importantes, eu acho que vai muito de encontro ao encontro, aliás, do que o André estava comentando, de que muito provavelmente as pessoas que estão no movimento, em alguma circunstância ali, elas estão para operar ali como é que as coisas vão funcionar, receber o dinheiro e distribuir daquela melhor forma, mas não são realmente os financiadores ou de onde vem, né? Ou como tu mesmo mencionaste, André, não é de onde vem a torneira, né? Não é na torneira ainda. Mas é importante que se façam. 1.200 talvez ainda seja pouco, porque a gente viu ontem, mas é importante que sejam feitas essas prisões para que as pessoas compreendam a dimensão das suas atitudes, né? E que compreendam que é um crime. A gente fala muito durante esse tempo todo nessas manifestações, desde que acabou a eleição do segundo turno, da livre expressão, do direito à expressão, né? E essas pessoas vinham trabalhando ou tomando as suas atitudes a partir desse entendimento, né? Eu sou livre, eu posso falar o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu estou num Estado democrático. Então, enfim. Aí eu queria, Fred, que tu comentasses para a gente exatamente essa questão. Qual é a diferença e a importância grande que a gente precisa ter nesse entendimento? Manifestação democrática, né? E essa livre manifestação de poder fazer o que eu quiser, inclusive cometer crime e não ser presa. A moça que foi presa aí dizendo eu tenho família, né, como uma justificativa para que talvez não, ou tentando convencer ali em algum momento que não precisasse ser presa, né? Qual é a dimensão disso, desse entendimento equivocado, talvez, né, Fred? Eu preciso entender o que essas pessoas estão querendo. Basicamente, o que elas querem é o seguinte: elas estão na porta do quartel, dizendo, saiam, peguem armas, saiam, destituam o presidente que foi eleito por vocês e atirem, mate quem se opuser. É simples. Basicamente, o que eles estão defendendo é isso. Eles estão defendendo que se tenha um golpe de Estado e mate, prenda, torture, faça o que bem entender com quem se opuser a isso. Eu, por exemplo, eu não votei no Bolsonaro, eu posso ser preso, morto, torturado. Na visão dessas pessoas, é isso. Eles estão defendendo basicamente isso. Ao uso da força física, inclusive força letal, contra opositores políticos. Então, assim, o direito à liberdade de expressão, ele existe, como todo direito, ele tem um limite, o direito alheio. O seu direito termina quando começa o do outro. Eu tenho todo o direito de me manifestar, desde que isso não cause prejuízo físico, mental ou moral a outra pessoa. Então, é simples. É a regra de convivência básica em sociedade. É você entender que o seu direito termina a partir do momento em que você precisa respeitar o direito básico do seu cidadão, do seu irmão, da pessoa que convive com você. Uhum. O que essas pessoas querem é um Estado que permita a liberdade irrestrita de que eles façam apenas o que eles querem. Isso tem nome, ditadura. Isso tem nome, Estado totalitário. Uhum. Ou fascismo. Então, assim, é a imposição do eu, a imposição do que eu quero, a imposição daquilo que eu acredito que é o certo. E dane-se a Constituição, e dane-se o Código Penal, o processo civil, o direito civil, tudo isso que se dane. O importante é o que eu quero. Então, assim, essas pessoas são perigosas. Elas não podem conviver em sociedade. Elas precisam ser neutralizadas na sociedade, precisam ser tiradas de sociedade, de circulação. Porque em circulação, elas são capazes de qualquer coisa. Elas só não têm as armas. Por isso elas recorrem a quem tem as armas. Uhum. Mas se elas tiverem as armas, elas vão fazer aquilo que elas estão dizendo que querem fazer.
A maior prova foi ontem. A maior prova foi ontem. Se tivesse gente, como o André falou, fosse um dia útil, tivesse gente em Brasília, nós teríamos tido uma carnificina ali. Ao vivo. O mundo inteiro assistir. Porque alguém acha que essas pessoas iriam olhar para opositores, para membros do governo que eles tanto odeiam, e dizer, não, deixa quieto. Não. Não. Elas iriam atacar essas pessoas. Então, a gente precisa começar a entender que esses cidadãos que estão na porta dos quartéis, eles são perigosos, são pessoas que a gente precisa parar de tratar como algo ridículo, que é muito ridículo, é muito absurdo, é muito bizarro, é muito deprimente, mas, acima de tudo, é perigoso. Essas pessoas são perigosas e precisam ser tratadas dessa forma. Se é caso de internação, isso aí é outra questão. Mas, antes de tudo, é um caso de política, é um caso de segurança pública. Elas precisam ser tratadas assim. Essas reivindicações delas são basicamente não é de direito ou de constitucional. É um clamor pelo Estado totalitário, basicamente isso.